saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar na terra prometida. Essa foi a frase que Josué disse para os espias que estiveram com ele, na terra prometida. E por isso eles ficaram desesperados, angustiados, com medo dos inimigos que lá estavam. Mas Josué e Caleb, eles disseram, se Deus se agradar de nós, nós vamos entrar na terra, independente do cenário, independente dos inimigos, independente da situação. Ou seja, se Deus se agradar da sua fé, se Deus se agradar da sua fidelidade, se Deus se agradar da sua vida, o sobrenatural vai acontecer. Entenda isso. Deus, Ele está te buscando para mudar a sua condição, para mudar a sua história. Não é para melhorar a sua vida, não, é para mudar a sua vida. Se Deus se agradar da fé aplicada, se Deus se agradar das suas atitudes, se Deus se agradar da sua fidelidade, os céus vão abrir, o sobrenatural vai acontecer, você dará a volta por cima, você vai sair dessa situação vexatória, crítica, desesperadora, de humilhação, até porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Ora, o Deus que prometeu a terra, não daria condições deles tomarem posse? Agora, não é porque Deus prometeu a terra que eles não teriam que lutar para alcançar. Não é porque Deus promete o milagre que você não tem que fazer a sua parte. A nossa parte, Deus não vai fazer, eu tenho que fazer a minha parte. Aí Deus faz a dele, eu faço o natural e o sobrenatural é com Ele. Milagre é com Deus, por isso que milagre não se explica, porque se explica não é milagre, entendeu? Nós estamos aqui mais uma vez lhe chamando para uma oração. Muito bom dia, nós estamos lhe chamando para uma oração, nós vamos orar, iniciando o dia na presença de Deus, considerando Deus, e com certeza Ele vai considerar a sua fé, a sua vida, e vai mudar essa situação. Prepara aí um copo com água, ou uma caneca com água, eu tenho aqui a minha preparada. Uma vez essa água consagrada, energizada por Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará o milagre, chegará o sobrenatural. Você não está participando desse momento por acaso. Deus, Ele está lhe chamando, porque Ele pode realizar o sobrenatural na sua vida. Escreve aqui o seu nome, o nome do familiar para a oração, ou qual é o sobrenatural que você precisa. É o que? Uma cura? Prosperidade? Transformar o casamento, a família, o filho? Escreva. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A Igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E quando eu falo aqui da igreja, eu não estou lhe chamando para você mudar de religião, de placa de igreja, não, é para você mudar de vida, é para você mudar de condição. As pessoas, infelizmente, elas são cegas espiritualmente, surdas espiritualmente. Elas ficam se prendendo à placa, à religião, quando elas deveriam buscar quem resolve, falar com quem resolve, falar com quem pode mudar toda e qualquer situação, que é o Deus único, vivo, poderoso,
para fazer infinitamente mais do que pedimos, infinitamente mais do que pensamos. Então, se você quiser a nossa ajuda, por exemplo, nessa sexta-feira, nós temos aqui reunião 8 da manhã e a principal às 7h30 da noite. É aquele culto de libertação, quebra da maldição, cura dos vícios, solução de problemas antigos. Tem um mal na sua vida, ele vai sair através da fé. No domingo, o nosso culto 8 da manhã, que é para você receber o batismo com o Espírito Santo, transformar a sua casa, a sua família. Então, se você quiser buscar a Deus, encontrar esse Deus, você pode se unir à nossa fé, unir a sua fé com a nossa. Claro, se você mora em outro estado, país, cidade distante, aí você participa do culto virtualmente, através aqui do canal no YouTube. Por isso é importante você estar inscrito no canal, para você ser notificado também, quando nós estamos aqui ao vivo. Ou então você manda aí no nosso WhatsApp, um oizinho, minha esposa que responde, e pede aí, fala que você quer receber os links das reuniões. Aí ela vai cadastrar o seu número, né, nas nossas listas, e sempre que a gente está aqui ao vivo, ela encaminha também no WhatsApp o link aí quando nós estamos ao vivo, tá? Então vamos orar, vamos falar com Deus. E se você mora em Belo Horizonte, região metropolitana, você vem presencialmente. Nessa sexta-feira, às 7h30 da noite, o culto é transmitido pelo YouTube. E domingo, 8 da manhã, também é transmitido para quem é membro virtual. Mas quem mora aqui, dá para vir. Aí venha presencialmente. Tá bom? Feche os olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, nós te louvamos, porque se agradarmos o Senhor com a nossa fé, com a nossa fidelidade, com a nossa obediência, nós vamos alcançar o sobrenatural. Nós iniciamos mais um dia apresentando ao Senhor a nossa vida, a nossa fé, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Perdoa os nossos pecados, meu Deus, e faça resplandecer a luz do teu rosto agora na vida de todas estas pessoas que participam dessa oração. Que neste momento o doente seja curado, o cativo seja liberto, o fraco seja fortalecido. Que essa pessoa seja agora tocada pelo teu poder, envolvida pela tua presença, meu Deus. Que neste momento toda a ação do mal caia por terra, toda maldição seja quebrada. Pessoas que precisam de sinais da tua existência, dê um sinal, que essa dor desapareça agora, que essa aflição vá embora, até como sinal do teu poder, até como sinal para que essa pessoa entenda que é o Senhor quem está aqui se manifestando na vida dela. Oh meu Deus, faça resplandecer essa luz, de maneira que se há alguém em trevas, que as trevas sejam dissipadas, cancelada, anulada, aniquilada. Consagra a água que ela preparou, e ao beber dessa água, que ela receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai, que ela seja fortalecida. Abençoa os inscritos aqui no canal, abençoa todos que têm o nome aqui incluído na oração, abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nessa obra, que eles possam colher a 100, a 60, 30 por 1, que esse dia seja de boas notícias, que essa quinta-feira seja de renovação, de portas abertas, que essa quinta-feira seja uma bênção para essas pessoas, meu Pai. Abençoa as famílias, abençoa esse país, meu Deus, que no legislativo, no executivo, no judiciário, venha prevalecer a tua misericórdia. Venha, meu Deus, ao encontro dessas pessoas. Só o Senhor sabe as lutas, só o Senhor sabe as aflições, só o Senhor sabe as dificuldades que estão enfrentando. Então coloque as tuas mãos, meu Pai, mudando toda e qualquer situação, transformando essas pessoas, assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma essas pessoas, pois nós entregamos tudo nas tuas mãos, meu Pai, na certeza do milagre, na certeza que estão todos agora sendo envolvidos pela tua proteção. Abençoa as crianças, proteja as crianças, meu Deus. Proteja, livra, caia 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, não seremos atingidos, porque o Senhor é quem nos guarda. Abençoa os trabalhadores, esse pai de família, abençoa o casamento, a família,
a vida sentimental, financeira, espiritual. Abençoa em todos os âmbitos, esses que estão agora falando contigo. Aí onde você está, receba a paz, receba a vida, receba a plenitude de Deus. Respira fundo, receba a paz. Diga: eu posso, eu consigo, eu realizo em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa frase, eu posso, eu consigo, eu realizo, é para você, sempre que estiver passando por uma luta, por uma dificuldade, ao invés de reclamar, murmurar, duvidar do poder de Deus, é para você sempre confessar, profetizar isso: eu posso, eu consigo. Alguém diz assim: ah, você não pode. Eu posso. Você não consegue. Eu consigo. Eu não conseguiria se eu estivesse sozinho, mas com Deus eu posso, eu consigo e eu realizo. Falar nisso, eu vou deixar aqui uma sugestão de pregação, de palavra, para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco e ouvir, você pode ter certeza que você, se tornando forte espiritualmente, você ganha imunidade contra o mal. Se você não puder ouvir agora, ouça depois, mas ouça. E sendo bom para você, vai ser bom também para o seu próximo. Aí você compartilha aí nos seus contatos. E com certeza Deus vai lhe honrar. Tá bom? Então, você que preparou a água, beba da água com fé, crendo no poder de Deus. Se tu uma bênção. Bom dia, Deus abençoe. Reuniões que nós temos não é culto motivacional. É diferente em você buscar palavras, pregações motivacionais do que você buscar a palavra de Deus. É muito diferente você buscar palavras esquentadas no micro-ondas, 5 minutos, do que você receber promessas e palavras que vêm direto do trono de Deus, ou direto da fornalha de Deus, do fogo que é o próprio Deus. Muitos gostam das palavras motivacionais, em cultos motivacionais, porque só prometem aquilo que vai encher o seu ego, que vai lhe agradar. O motivacional é só isso. Você vai receber, 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 e vai receber, e vai receber. Isso anima, isso levanta o ego. Mas o que sustenta, o que faz um cristão ser um cristão, não é apenas o motivacional, é a palavra de Deus que dentro dele produz frutos na hora da tribulação, na hora que ele não recebe, por exemplo. Na hora que acontece tudo avesso do que ele esperava. No dia mau, no dia que acontece tudo contrário ao que você imaginava, ao que você sonhava, ao que você desejava, aquele culto motivacional que você recebeu não vai te sustentar, não vai fazer você permanecer. E aí, nós temos visto um cristianismo fraco. Nós temos visto hoje que já não se fazem mais cristãos como antigamente. Mas não é que não se fazem cristãos como antigamente. É que hoje, na sua maioria, as pessoas estão em busca só daquilo que motiva, não do que sustenta. Elas estão em busca apenas daquilo que querem ouvir, não do que precisam ouvir. É muito diferente. E aí as pessoas, por terem um leque de palavras motivacionais, quando ela não recebe ou não ouve aquilo que ela precisa ouvir, mas ela quer simplesmente ouvir, ela vai se enchendo dessas palavras motivacionais que na hora da dor, na hora da tribulação ou da tempestade, não vão te sustentar. E aí? Nessa hora você vai recorrer a quem? Nessa hora você vai falar com quem? Vai apelar para quem? Se você não tem consistência, se você não está bem alimentado, estruturado na rocha. Hoje, você enfrentando uma tempestade, será que você permanece de pé, alicerçado na rocha, ou a tempestade vai te derrubar? O vento vai te derrubar.
A tribulação vai fazer você desistir, vai fazer você desanimar. Quantas pessoas que por ainda não estarem alicerçadas em Jesus, podem acumular anos de igreja, anos de Bíblia, mas por não estarem alicerçadas em Jesus, qualquer coisinha desiste, desanima. Qualquer situação que fere um pouquinho o ego, que mexe um pouquinho com a emoção dela, ela vira as costas para a fé, vira as costas para Jesus. Aí a gente tem aquela canção que é linda: eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. É linda essa canção, mas é difícil colocar em prática. Sim ou não? É linda a melodia, a letra. Eu não o adoro pelo que ele faz, eu o adoro pelo que ele é. Mas na hora que não acontece, na hora que eu não recebo, na hora que eu sou contrariado, Deus, onde está o Senhor? Não vou mais buscar o Senhor. Cadê o Deus de promessas? Não é pelo que ele faz, porque ele já fez, já nos deu. Ele já nos deu a vida, já nos deu a salvação, ele já nos deu a vitória. Eu tenho que tomar posse dela. Mas muitos, infelizmente, não estão prontos para tomar posse de coisas grandes, porque ainda não estão alicerçados, e ainda não suportaram, e não sabem, ou não conseguiram, ou não conseguem suportar as dificuldades. E ele, antes de te dar coisas novas e maiores, ele vai permitir você passar pelo vale da sombra da morte. Antes de colocar na tua mão coisas grandes, extraordinárias, ele vai permitir você passar por situações adversas, difíceis, problemas, angústias, para ver se você é mais um empolgado, que só queria receber, que só queria conquistar e dar no pé, ou se realmente você tem consciência de que ele te dando ou não, você vai continuar servindo e honrando ele da mesma maneira. Seria muito fácil Deus, nos nossos dias, fazer o que ele fez lá no Egito. Tinha luz na casa do povo hebreu, do povo de Deus, e trevas na casa dos egípcios. Pragas na casa dos egípcios e bênção na casa do povo de Deus. Seria muito bom hoje, nos dias atuais, Deus, ele atuar, agir da mesma forma que ele fez no Egito, com distinção. Só coisas boas para quem é de Deus e as ruins para quem não é de Deus. Sabe o que ia acontecer? Não ia ter crente, não ia ter pessoas que servem a Deus dando entrada nos hospitais. Não iam ter pessoas que servem a Deus, que andam com Deus, sofrendo na família, sofrendo na vida financeira. Não iam ter pessoas que servem a Deus, sofrendo ou com vício, ou com doença, ou com depressão, problema espiritual, familiar, financeiro. E as pessoas, elas iam começar a falar, peraí, para o crente não tem doença, para o crente não tem sofrimento, para o crente não tem dor, não tem aflição, então eu vou ser crente, então eu vou servir a Deus. E as pessoas iriam servir a Deus pelas coisas, pelas conquistas, pela vida que ele tem para dar, não pelo que ele é. Então, as 4 estações do ano, ela vem para todos nós. O verão, o outono, o inverno, a primavera. A tempestade, a pandemia, o dia mau, vem para todos. Justos e injustos, crentes e não crentes. As dificuldades, as aflições, vêm para crente e para não crente. E qual é a diferença? A diferença é que o crente, o que serve a Deus, ele vence o dia mau.
o incrédulo e o crente é lançado na fornalha de fogo. A diferença é que o crente não é queimado pelo fogo. Os dois são jogados na cova dos leões. Deus não impede o crente de ser lançado na cova dos leões. Os dois são lançados. A diferença é que o que serve a Deus, o leão não pode tocar. O leão não vai matá-lo. Então, lutas, tribulações, tempestades, não são sinônimo de que você está mal com Deus. Porque quem está mal com Deus sabe onde está mal. Quem está falhando com Deus sabe onde está falhando. Bênçãos, conquistas, milagres também não significam que você está bem com Deus. Porque quando você manifesta a fé, quando você usa a fé, você conquista. O milagre acontece. Mulher hemorrágica usou a fé, o milagre aconteceu. Não ouviu nenhuma pregação antes, não pegou nenhum envelope, não fez nenhum voto antes. Manifestou a fé, Jesus curou o paralítico descendo pelo telhado, os amigos descendo ele em cordas. Jesus, vendo-lhes a fé, disse: estão perdoados os teus pecados, levanta e anda. Quando há manifestação de fé, há resultados. Então, nem sempre o milagre, o sobrenatural acontecendo, significa que você está bem com Deus. Porque quantos que receberam, por exemplo, o milagre e não voltaram mais para seguir Jesus? Os 10 leprosos são prova disso. Dos 10 curados, só um voltou. Os outros foram embora. Receberam, mas não permaneceram. Tomaram posse do que queriam, mas não tiveram fé. A fé que tiveram para ser curados não foi a fé que os colocou para seguir Jesus, para andar com Jesus. Alguns têm essa fé para conquistar, para receber. Então, eu vou repetir, é muito fácil a gente cantar: eu adoro, eu não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Cantado é lindo, quero ver no praticar, ou o praticar disso no dia a dia. Aí, a gente conseguindo analisar o livro do profeta Joel, você vai entender que o livro do profeta Joel, por exemplo, é um livro de 3 capítulos, que você consegue ler em 15 minutos, e aí você descobre que você consegue ler um dos 66 livros da Bíblia em 15 minutos. E às vezes tem pessoas que nem ler ela consegue parar um pouquinho para ler, para buscar, para meditar naquela palavra que vai produzir em sua vida o milagre. Nos dias do profeta Joel, qual era a situação do povo de Deus? Qual era a situação do povo de Israel nos dias do profeta Joel? Profeta Joel, que tinha 17 anos, quando começou a profetizar. Profeta Joel, que durante mais ou menos 800 e poucos anos antes de Jesus, contemporâneo de Elias, de Eliseu, Elias, que fez Eliseu como seu discípulo, Eliseu, que não fez ninguém como discípulo, porque o seu discípulo Geazi não seguiu os conselhos de Eliseu e trocou a bênção, trocou a revelação de Deus por dinheiro. Alguns homens que, ao invés de prepararem outros para seguir a direção de Deus, a palavra, a profecia, as promessas pararam neles. E na época do profeta Joel, já não tinha mais profeta em Israel. Na época do profeta Joel, o povo que se dizia de Deus já tinha se corrompido. O povo que se dizia de Deus, mais uma vez, deixaram de buscar a Deus, deixaram de sacrificar a Deus, deixaram de obedecer a Deus para seguir outros deuses, para andar de acordo com a vontade deles, não de acordo com a vontade de Deus. Por conta disso, a Bíblia diz que Deus cerrou os céus e já não chovia mais.
e não tendo chuva, não havendo chuva, um povo que vivia da agricultura. Então, diz a Bíblia que não tinha mais o trigo, não tinha mais o mosto, que era o vinho, que representa a alegria, não tinha mais o trigo, que é a prosperidade, não tinha mais o óleo, o azeite, que representa o Espírito Santo. Então, aquele povo que tinha o título de povo de Deus, estavam com a sua vida envergonhada. A Bíblia chama de humilhados. Povo que era envergonhado, porque tinha título de povo de Deus, mas vivia pior do que se tivesse servindo o diabo. Pessoas que a alegria acabou. A Bíblia diz que a miséria era tão grande que os animais morrendo, pele e osso, eles dizem que até os animais clamavam a Deus, porque eles mugiam e baliam com a cabeça para o céu, como se estivessem clamando a Deus por socorro. Crianças chorando na rua, pessoas que já não tinham mais o que plantar, já não tinham mais o que colher. Na época do profeta Joel, essa era a situação, e o pouco que sobrou, a Bíblia faz questão de dizer que os gafanhotos, migrador, cortador, destruidor e devorador, acabaram com tudo, e eles ficaram numa situação de desespero. No primeiro capítulo do livro de Joel, você vê a insistência de um menino de 17 anos, que, tomado pelo poder de Deus, toma a frente daquele povo que nem o rei daquela época queria assumir, queria falar com o povo, e esse menino, usado por Deus, Joel, começa a trabalhar pesado e falar com as pessoas, dizendo: convertei-vos. Deus está dizendo: convertei-vos, com jejum, com choro. Deus está dizendo: ao invés de rasgar as vestes, rasgue o vosso coração. Joel começou a pregar, começou a falar para as pessoas. Deus está dizendo que não adianta falar da boca para fora, não adianta rasgar as vestes e falar para Deus que está indignado, se aí dentro de vocês não há mais sinceridade, não há mais fidelidade para com Deus. E o profeta Joel pregando e dizendo para eles: convertei-vos, com jejum, com choro. Volte, em outras palavras, às primeiras obras. Volte a crer, volte a confiar, volte a depender só de Deus. Abandone a idolatria, abandone o que não presta e tenha só esse Deus como seu Senhor, como o seu Deus, e não mais os deuses que não são Deus, que não tem nenhuma aparência com Deus, que não tem nada a ver com Deus. Então, o profeta Joel levando as pessoas a essa consciência, e diz a Bíblia que as pessoas caíram em si, decidiram fazer um jejum, decidiram se santificar, decidiram se limpar da vida ilícita, se limpar das suas incredulidades, decidiram voltar às primeiras obras. E aí Deus, vendo sinceridade, vendo fidelidade, vendo desejo, vontade nessas pessoas de honrá-lo, aí então no capítulo 2, está aí na folha, versículo 18, diz: então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo, e respondendo lhe disse: eis que vos envio o cereal, e o vinho, e o óleo, e deles sereis fartos. E vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. Deus, Ele está louco, está morrendo de vontade de restituir o que você perdeu. Deus está morrendo de vontade de te restabelecer. Deus não vê a hora de te honrar, mas Ele só pode fazer isso se você, de uma forma sincera, verdadeira,
voltar-se para Ele. Se você se render a Ele, se voltar para Ele, não importa o cenário da sua vida atual, você pode estar com tudo destruído, devastado, arruinado. Ele é poderoso para restaurar tudo isso. Ele é poderoso para mudar época, tempo, situações. Como Ele mudou até a molécula do machado quando caiu na água e fez ele flutuar. Para Deus operar na vida de uma pessoa que se volta para Ele, Ele pode parar o mundo. Ele pode parar a terra. Ele pode fazer acontecer o impossível para te atender. Se Ele vê sinceridade, se Ele vê honestidade, se Ele vê gana, desejo em você de se voltar para Ele. Aí Ele diz: alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. O que é isso? Chuva temporã é aquela que vem antes da época. Seródia vem depois da época. Não era tempo, mas ela vem. Você já viu quando o sol está brilhando e de repente cai aquela pancada de chuva, que alguns dizem e chamam chuva de verão, mas não tinha nuvem, nada apontava que ia chover, e o sol brilhando, o céu limpo, de repente cai a chuva. Deus pode fazer chover hoje, na terra que já não chovia há alguns anos. Deus pode fazer chover hoje, na sua vida, para brotar o que já não existia mais, o que estava morto. Deus, Ele pode fazer chover fora de época, para trazer colheita fora de época. Deus, Ele pode fazer chover o Espírito dEle sobre a sua vida, para te dar o cereal, que é a prosperidade, para te dar o vinho, que é a alegria, para te dar o óleo, que é o Espírito dEle. Agora, na virada do ano, as pessoas começam a se cumprimentar e dizer feliz ano novo, muita paz, um próspero ano novo, mas eu só terei um ano próspero de paz, de prosperidade, de alegria, de felicidade, de proteção, se eu estiver andando com Deus, se eu estiver servindo a Deus, se eu estiver obedecendo a Deus. Nesse ano, por exemplo, tem pessoas aqui enlutadas, pessoas que perderam um ente querido. Tem outros aqui que perderam empresa, perderam bens, perderam coisas, pessoas, perderam negócios. Pessoas que, de alguma maneira, por conta da pandemia, por conta do avesso que aconteceu, você teve algumas perdas, mas uma coisa você não perdeu: a vida. Você está vivo, você sobreviveu, e você vivo, você sendo um sobrevivente, você pode sim recuperar o que perdeu, não pessoas, mas você pode recuperar a alegria que já não existe mais, você pode recuperar a saúde que já não existe mais, você pode recuperar a prosperidade que você perdeu, você pode recuperar, reconstruir, restaurar tudo aquilo que você perdeu nesse ano ou nos anos que se passaram. Deus está dizendo aqui que vai mandar a chuva, que vai fazer chover na hora que você nem imagina, que você nem espera. Quando você não vê nenhum sinal, Ele pode fazer chover. Ele pode fazer chover hoje milagres e respostas que você nem imagina, que você não estava tendo sinais, mas Ele faz chegar o milagre sem sinais, sem que você tenha sinais. Aí Ele diz: as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Ele pode encher a sua vida, a sua empresa, o seu negócio, a sua profissão de clientes, de contratos, de portas abertas, de oportunidades. Ele quer encher você do óleo, que é o Espírito dEle, que é a presença dEle. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. E Ele ainda diz: comereis abundantemente e vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será
envergonhado. Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro. E mais uma vez ele diz, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Você repara que, além de Deus falar que vai restituir o que foi destruído, Ele diz, o meu povo jamais será envergonhado. O que hoje está te trazendo vergonha? O que hoje, para você, tem sido desonroso? O que hoje tem te trazido humilhação? É nessa área que Deus vai te honrar. Você sabe que o Japão, ele é um país de primeiro mundo, mas o maior índice de suicídio acontece no Japão. Por quê? Porque as crianças, desde que nascem, são doutrinadas pelos pais a serem os melhores em tudo. Os pais trabalham tão pesado no psicológico das crianças, que essas crianças, elas não podem tirar nota menor do que 10. Na escola, a nota maior é 10. Se a criança tirar 9,7, ela vem para casa chorando, desesperada, porque ela sabe que o pai não vai nem olhar para a cara dela. Porque eles trabalham tão pesado no psicológico, que a criança tem que ser perfeita, que o japonês tem que ser o melhor, que o menino tem que ser o melhor em tudo. E quando eles falham ou fracassam em alguma área de vergonha dos próprios pais, eles se suicidam. Se o meu pai fosse japonês, ele ia ter que se suicidar, porque as minhas notas eram tudo abaixo de 5 na escola. Ele que ia ter que se matar, porque não ia ter jeito. Mas a situação é essa. Por conta da vergonha, eles se matam. Porque na cabeça deles, eles tinham que ser o primeiro, e ele chegou em segundo, ele se mata. Porque o pai doutrinou ele que ele só é filho, ele só tem valor se ele for o primeiro. Se ele não for o primeiro, não tem jeito. E de vergonha de contar isso, eles se matam. Mas Deus está dizendo, a sua vergonha vai acabar. Aquilo que está te envergonhando vai acabar. Aquilo que está te humilhando vai acabar. Aquilo que está te constrangendo, preste atenção, vai acabar. Ah, mas o senhor não tem noção do diagnóstico que está a minha situação. Você que não tem noção do diagnóstico de Deus, que Ele está dizendo que o gafanhoto acabou, destruiu, comeu, o que foi arruinado nesses anos todos, eu vou restituir. E a sua vergonha vai acabar. Entenda que quando você tem uma fé consistente em Deus, quando você tem uma aliança com Deus, você pode passar por situações adversas, você pode passar por tribulações, mas se você permanece crendo, permanece obedecendo, permanece fiel, Deus vai te honrar. Você lembra de Mordecai? A Bíblia diz que Mordecai, ele não se curvava para Amã. Amã era um homem de confiança do rei, e achava que tinha um rei na barriga, e queria que todo mundo se curvasse para ele, queria que todo mundo se dobrasse para ele, e Mordecai, sendo judeu, não se curvava para ele, e deixava Amã mais indignado, mais revoltado ainda. E aí Amã, por conta disso, fez um decreto, para que o rei assinasse, liberando, matar todos os judeus da época. E aí Mordecai, nas portas do rei, nas portas do palácio, a Bíblia diz que ele se vestiu de pano de saco, ele se cobriu de cinzas, que era uma forma de protesto, de humilhação, para chamar a atenção de Deus. A rainha Esther ficou sabendo que ele estava lá vestido daquela maneira, mandou roupas para ele, e Mordecai disse, avisa Esther
que eu não vou usar essas roupas. Em outras palavras, eu não quero roupa nova, eu quero vida nova. O que adianta eu colocar roupa nova e o decreto se cumprir e todos os judeus serem mortos por conta desse infeliz, desse Amã, que acha que tem um rei na barriga? Quantos homens, infelizmente, que ainda, achando que tem um rei na barriga, pisam, esmagam pessoas, mas se esquecem que no máximo vão viver 100 anos. E depois de morrer, o máximo que pode acontecer é colocar o nome num viaduto, numa avenida, e que ninguém mais vai se lembrar. Hoje tem avenidas e viadutos com nome de pessoas que foram importantes e que você nem sabe quem foi a pessoa e nem quer saber quem foi. E aí, Mordecai estava dizendo, eu não quero roupa nova, eu quero vida nova. As pessoas agora, no final do ano, se preocupam em ter uma roupa nova, ao invés de se preocuparem em ter uma vida nova com Deus. E aí, diz a Bíblia, que um belo dia, o rei não consegue dormir. Amã já tinha feito uma forca no fundo da sua casa para enforcar Mordecai. E o rei nessa noite ficou sem dormir, perdeu o sono. Mandou que trouxesse o livro dos feitos memoráveis dos reis antigos, anteriores a ele, e pediu para que lessem para ele. Aí abrem o livro e começam a ler e diz assim, olha, teve o rei anterior ao senhor que armaram uma cilada para ele, ele seria morto, e um homem chamado Mordecai interviu e impediu que ele fosse morto. E o rei disse, mas vem cá, e esse Mordecai, o que ele recebeu por ter feito isso? Não recebeu nada. E onde está esse Mordecai? Não, ele está aí no pátio, ele está aí no palácio. Aí o rei manda chamar Amã. Amã entra, um peito de pombo, com o rei na barriga, e o rei diz assim, Amã, você não é meu servo de confiança? Sou. Meu homem de confiança? Sou. O que o rei deve fazer com um homem que ele sonha, que ele deseja em honrar? E Amã pensou, quem o rei vai honrar, a não ser eu mesmo? E Amã deu uma dica, o homem que o rei deseja honrar, deve ser colocado no cavalo do rei, deve vestir as vestes do rei, deve colocar a coroa do rei, e um homem de confiança do rei deve puxar o cavalo por toda a praça e anunciando e dizendo, esse é o homem a quem o rei deseja honrar. Isso é o que acontece com quem o rei deseja honrar. E quando Amã termina de falar isso, o rei diz, então, Amã, você não é meu servo? Sou, senhor. Então, por favor, imediatamente, chama o meu alfaiate, coloca as minhas vestes em Mordecai, minha coroa em Mordecai, coloca ele no meu cavalo, e você, Amã, que é meu homem de confiança, leva ele pela praça, pela cidade, e anuncia que esse é o homem que o rei deseja honrar. Mordecai ficou maluco, Mordecai engoliu seco, mas Mordecai tinha que fazer, e Mordecai fez. Aí eu quero que você entenda que aquele que quer te matar, aquele que quer te enforcar, ele vai ser usado por Deus para levar você e mostrar a honra de Deus na sua vida. Aquele que quer te enforcar, que quer te matar, ele vai assistir a sua vitória. Aquele que quer acabar com você, te pisar, querendo ou não, ele vai ter que assistir o rei te honrando, o rei te abençoando. Mas aí um detalhe, Mordecai é honrado, mas o decreto continua. Ele volta para a porta do palácio, os judeus estão para serem mortos. A rainha Esther é judia. E um detalhe, Mordecai é o pai de criação da rainha Esther. Amã não sabia que ele estava querendo enforcar o parente do rei. Amã não sabia que ele estava querendo matar
parente do rei. Ninguém sabe que você é parente do rei. Ninguém imagina que Jesus Cristo é teu irmão mais velho, que o Deus de Israel é teu pai. Ninguém sonha, ninguém imagina que você, que está lá na porta do palácio, humilhado, envergonhado, que você é filho do rei. Aquele que quer te matar não entendeu quem é teu pai ainda. Não entendeu quem te defende ainda. Aquele que quer acabar com você ainda não entendeu o que quer te matar. E Mordecai chama a rainha Esther e diz: você só está aí para defender os judeus, porque você é judia, e se o decreto se cumprir, você vai ser morta. Mas eu não posso entrar na presença do rei sem ser chamada. Era lei, a rainha não podia entrar na presença do rei sem ser chamada, ela podia ser morta. Mas ela disse: manda o povo jejuar e orar. Se perecer, pereci, mas eu vou até o rei, vou falar com o rei. E claro, ela deve ter usado sabedoria, deve ter se arrumado, fez uma chapinha no cabelo, escovou o cabelo, se preparou. E quando ela entra na presença do rei, ele levanta e diz: ó, minha rainha, pede-me, e eu te dou até metade do reino. Aí pronto. Você vai falar isso para uma mulher? Sem falar pede, ela já pede. Imagina falar: pede, que eu vou te dar até a metade do reino. E ela, com muita sabedoria, ela não foi descarregando a revolta em Amã. Ela disse: ô rei, eu quero preparar um banquete para o rei. Eu quero preparar aquele frango com quiabo, que só o rei gosta. Preparou um banquete, mandou chamar Amã. No meio do banquete o rei: fala, minha rainha, pede até a metade do reino, eu te dou. Ela diz: pois é, meu rei, esse Amã aqui, ele fez um decreto para matar os judeus. Só que o rei não sabia, nem ele, que eu sou judia, e que o Mordecai, que ele fez uma forca para enforcá-lo, está lá no fundo da casa dele essa forca. Esse Mordecai é meu pai de criação. O rei ficou injuriado, mandou enforcar Amã na forca que ele fez para Mordecai, e pegou Mordecai e colocou no lugar de Amã para ser o capitão do exército dele, para ser o homem dele de confiança. E o decreto não podia mais ser anulado, mas ele fez um outro decreto dizendo aos judeus que eles poderiam se defender, e os judeus mataram os seus opressores. Os que iam matar os judeus tiveram condições de matar. O que Deus está querendo com isso? Está querendo que você entenda que Ele vai te honrar, custe o que custar, ainda que tenha um decreto dizendo que você vai morrer. Quem fez o decreto dizendo que você vai morrer é que vai morrer com esse decreto. E Amã tinha 10 filhos, e também os 10 filhos foram enforcados na mesma forca. A rainha Esther também pediu, inclusive os 10 filhos dele eu também quero que sejam enforcados. E os 10 filhos também foram. Toda a família foi devastada. Todos que estão se levantando, o diabo, o inferno, tudo que se levantou para te derrubar, para te destruir, não sabiam que você era filho do rei, que você é parente do rei. E você pode ter certeza que o rei vai te honrar. Deus está dizendo: meu povo jamais será envergonhado. Você está sendo envergonhado, você está passando vergonha em algumas áreas, mas Ele está dizendo que essa vergonha vai acabar. Ele está dizendo que essa vergonha acaba hoje. Esse sofrimento acaba hoje. Se você crê nisso, fique em pé no seu lugar. Se você crê que essa vergonha acaba hoje, que essa humilhação acaba hoje, se você crê que Deus vai te restituir, Ele também quer ver em você sinceridade. Ele quer que você rasgue o coração, a alma, e se converta, se entregue a Ele, se renda a Ele, de fato e de verdade. Que você assuma Ele
como o seu Senhor, como o primeiro na sua vida. E aí, nesse dia 31, nessa quinta-feira, 31 de dezembro de 2020, às 10 da noite, nós vamos fazer aqui a vigília da virada de ano com a Santa Ceia. Você vai sair 2020 e vai entrar 2021 na presença de Deus, de maneira que o que está escrito aqui no livro de Joel vai se cumprir. Ele vai enviar o cereal, a prosperidade, o vinho, a alegria e o óleo, que é o Espírito dele, na sua vida, fazendo de você um vencedor, uma vencedora em tudo. Ele vai te honrar como honrou Mordecai. Ele vai fazer cumprir a palavra dele na sua vida, se você estiver disposta a se entregar 100% a ele agora, nesse momento, nessa oração. Amém? Você que crê vai pegar essa folha que você acabou de acompanhar a pregação. Você que tem fé e crê nisso, vai lutar para isso. Na quinta-feira você vai trazer aqui dentro uma oferta de R$52, representando as 52 semanas que o ano tem e que termina agora, representando 52 dias que Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém, porque houve intervenção de Deus naquela reconstrução. Muros que tinham 4.018 metros de comprimento, 12 de altura, 8 de largura, que levaram-se 3 anos para ser construído e que foram reconstruídos em 52 dias, porque houve intervenção de Deus. Havendo a intervenção de Deus, o sobrenatural acontece, o milagre acontece. Se, em último caso, chegar no dia 31, você não teve os 52, lutou, não conseguiu nada, você vem como oferta viva a Deus. Mas o que você conseguir preparar, você vai lutar para trazer uma oferta. Você vai procurar, nesse último dia do ano, não se apresentar a Deus de mãos vazias. Mas se em último caso não tiver nada, nenhuma moeda, você vem como oferta viva. Você crê nisso? Quem crê? É só obedecer, porque a restituição começa agora na sua vida. A restauração começa agora na sua vida. Eu vou dar para você o cartão do projeto de vida para 2021. Está escrito aqui, Vigília da Virada, quinta-feira, dia 31. E nessas linhas, você vai escrever o seu projeto para esse novo ano. Quem vai estar aqui, levanta a mão, os obreiros vão te dar. Você leva esse cartão. Se quiser mais um para convidar um familiar, esse dia é excelente para você trazer um familiar para entrar o ano com Deus. Só você pedir mais um e levar e convidar a sua família para estar na presença de Deus. Mas entenda que nessa oração, nesse momento, só de você decidir se entregar, se render, se converter do seu mau caminho, abandonar o pecado, abandonar o que é ilícito e assumir Jesus, Ele já vai fazer chover na sua vida a presença dEle. E se você tinha um decreto de morte, decreto de vergonha, de humilhação, de miséria, de fracasso, esse decreto é cancelado, é anulado. Deus te dá um decreto que você pode lutar para vencer. Você pode lutar e sair dessa situação. Amém?